começando mais um Nordestinado, seguindo a nossa série Raio-X Financeiro 2023-2024, os principais clubes aqui da região Nordeste. Essa série que é uma parceria do Grupo 45 Minutos com os nossos amigos da TVBet. Um abraço aos nossos amigos da TVBet. Agora a gente vai falar do balanço financeiro do principal clube da região nos últimos anos. O clube que tem expandido as fronteiras e apresentado, estipulado novas marcas aqui para o futebol da região. Claro que a gente está falando do Fortaleza, que nesse exercício aí, 2023, 2024, vai apresentar uma receita recorde. Mas dentro dessa nossa proposta, a gente vai sempre, mesmo não sendo auditores, tentar esclarecer um pouco desses números. Eu já começo perguntando aqui para o maestro. Maestro, é recorde mesmo essa receita do Fortaleza? Antes que algum torcedor do Fortaleza já comece a ficar puto, assim, lá, caso não seja recorde, o recorde é do próprio Fortaleza, tá? Então, assim, pra não ter problema, não sei o que, tá, fique tranquilo. Fortaleza é Zimbaeva aqui. Fique tranquilo. O demonstrativo contábil do Fortaleza, com todas as receitas e despesas de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, é assim que o balanço é feito, são balanços anuais. Quando acontece isso, você precisa divulgar até 30 de abril, no máximo, até 30 de abril do ano seguinte. Aí o Fortaleza divulgou, tudo certinho, e a receita que foi contabilizada não é exatamente a receita que o Fortaleza teve na mão, mas a gente vai explicar já já. Se você viu o vídeo do esporte, você já sabe mais ou menos o que significa. O Fortaleza teve 381 milhões de reais. É real. Essa é, com sobras, a maior receita já declarada por um clube nordestino. É importante dizer declarada porque o Bahia no Grupo City agora, e se você viu o grupo, e se você viu também o vídeo do Bahia, sabe que entra dinheiro e o cara não sabe nem onde tá vindo. Assim, é dinheiro que não falta dinheiro ali. Onde vai, né? Pra onde foi, que não falta dinheiro ali. Mas na receita gerada pelo clube, pelo que o clube fez, sem ter um investidor de SAF ainda, assim, é um recorde absoluto, 381 milhões de reais. Daí, desse total, 120 milhões de reais veio da LFU, que é a Liga Forte União, que é a liga que o Fortaleza se filiou, que o Ceará se filiou, que o Sport se filiou, mas que, por exemplo, não é a do Bahia e do Vitória. Bahia e Vitória estão na Libra, que é uma concorrente. Mas qual é a diferença? Além do fato de eles serem concorrentes, é o fato de que a LFU já iniciou o aporte efetivo. A Libra meio que já negociou o brasileiro ali de 25 a 29, né? Mas a LFU foi além. Ela vendeu, né, com os clubes 20% das propriedades comerciais de cada clube por 50 anos. Ou seja, se em um ano um time tiver direito a 100 milhões de receita de televisão, a partir desse contrato que começa a valer em 2025, 100 milhões de televisão, ele vai ficar com 80 e 20 vai passar por um investidor que comprou esses 20%. E ao comprar esses 20%, cada clube foi mensurado de uma forma. E a do Fortaleza foi 120 milhões de reais. O Sport foi 130, o Fortaleza foi 120 e o Ceará foi 120. O Botafogo foi mais, o Inter foi mais, é só para dizer assim, o Atlético Paranaense foi mais, ou seja, cada clube teve o seu nível. E outros foram menos, bem menos. O Náutico nem aceitou. O Náutico nem aceitou o dele. Foi 10 milhões. 10 milhões o Náutico nem aceitou, por exemplo. E também não era para aceitar não, por esse valor aí. Mas em termos contábeis, o Fortaleza já colocou, Celso, esse 120 na contabilidade. Perfeito. Aí você fala assim, óbvio, né? Mas ele não recebeu os 120 ainda. Ele já como está no caso do Sport também, né, como você destacou. O Sport recebeu 32 de 130. Agora o Fortaleza recebeu bem mais. O Fortaleza recebeu 69 de 120. Perfeito. Certo? 50%. É bem mais. Isso faz que, se você tirar o restante que o Fortaleza tinha para receber, o dinheiro que o Fortaleza realmente teve no ano, foi 330 milhões de reais. Esse dinheiro entrou no Fortaleza. Em termos contábeis, 381 é o dinheiro que o Fortaleza teve em 2023. Dinheiro circulando para fazer o que quiser, gastar, comprar e tal, pagar dívida, 330 milhões. Esse número de 330 ainda seria suficiente para ser a maior receita da história do futebol do Nordeste. Continua sendo recorde. Mas se você quiser tira a liga, porque a liga é um negócio tão à parte assim, é algo... Que é importante tirar, porque ele não vai A gente está fazendo todos os clubes, tá? É importante tirar para entender as 3 camadas que existem sobre essa receita, porque se você não tira ela,
o que vai parecer uma mágica e um grande avanço econômico do Fortaleza em 2023, quando a gente vai fazendo o balanço de 2024, vai parecer Perfeito, Fred. uma frustração muito Isso. grande. Então, para que não se crie Exatamente. uma espécie de uma montanha-russa, onde não existe montanha-russa, é preciso dividir da forma que Cássio está fazendo. O total declarado, o total recebido e o total gerado sem o dinheiro da Liga. Porque o dinheiro da Liga, ele compromete 50 anos. Ele vai ser pago em parcelas. Na verdade, a perspectiva é que os investidores ganhem muito mais, mas ele vai deixar um corte de 20% ao longo de 50 anos. E Se fosse para ser justo, talvez fosse na contabilidade colocar a parte de 50 anos em cada ano. Isso. Aí faria mais sentido. Mas colocar Perfeito. tudo no ano só, você distorce demais. Perfeito, Cássio. Para ser redondinho, seria... Todo mas só a ano partir de você- 25, que é quando vai começar Claro, a a partir tirar. de 25, já entrou em 23, ainda tem isso. Mas se você contar as receitas regulares, e eu estou dizendo isso em todos os vídeos, mas é sempre importante repetir, renda de jogo, mensalidade de sócio, patrocínio, ações Direitos de de marketing, TV. direito, sobretudo direito de TV, que é o que paga mais. 100% ainda, sem cortar os 5%. Isso, exatamente, de 23. Isso tudo, essas receitas regulares, e tem outras, assim, receita patrimonial, Sim, sim. direito econômico do jogador que o outro clube está pagando a você, enfim. E tirar o dinheiro da Liga, que é essa excepcionalidade, o Fortaleza teve 261 milhões de reais. É muito dinheiro. Essa é a receita gerada pelo Fortaleza, sem Liga, sem nenhum centavo da Liga. Se fosse, simplesmente não existia esse contrato. Sim. Os clubes continuam É negociando. o tradicional. Os clubes continuam negociando e não se fechou. Pronto, o ano do Fortaleza teria tido esse valor. Aí não seria recorde, porque o próprio Fortaleza, um ano antes, em 2022, que é um ano espetacular também para o clube, ele teve 267. Por outro lado, é importante ver, são 2 anos estando acima de 260. Ou seja, é patamar. Veja, sim, que patamar. aí se a gente... naturalmente a gente está fazendo um programa para cada um, mas a gente vai debater na perspectiva de todos. E aí você volta no tempo para nossos primeiros programas sobre balanços financeiros. O Fortaleza ainda era Nós terceira trazemos, hein? divisão. O Fortaleza ainda era terceira divisão e a gente apontava como já existia uma curva positiva. Eu lembro que a gente fez uma comparação. Isso foi na casa de Rafael, esse programa. A gente Náutico fez, Rafael Brasileiro, a lembra? gente fez uma comparação com o Náutico Santa, mostrando que o Fortaleza já vinha numa curva muito mais positiva e de uma projeção de um futuro melhor comparado ao potencial de receita criada pelo Fortaleza na terceira divisão já era maior do que o potencial de receita do Santa e do Náutico jogando divisões acima. O Santa chegou à primeira divisão. Em 2017, que foi o ano que o Fortaleza finalmente conseguiu sair da Série C, em 17, ou seja, sem correção nenhuma, são valores nominais, foi de 24 milhões. Isso. O Náutico de 23, 22 milhões. E era essa curva que se desenhava, não só ter menos dívidas, que aí já sempre teve muito menos, por questões históricas e afins. Então, o clube social. Em algum Isso, momento o clube social era bom, aí em algum momento passou a ser E uma a própria grande dimensão também, né? Isso. Sim, Ficou muitos anos longe de uma primeira divisão Dimensão e gestão. que acaba gerando, exatamente, é uma soma de todos os fatores. Mas o que eu quero dizer é, agora a gente corta para a realidade de 2023, quando o Náutico, o Cássio acabou de trazer aqui, tem uma receita menor do que a do Fortaleza de 2017, Na mesma divisão, 6C. isso, 6C, ou seja, 6 anos depois, 5 anos depois, o que o Náutico gera está abaixo do que o Fortaleza gerava em 2017 na Série C. Impressionante. Isso, nominalmente, inclusive, tá? Porque se você fizer a correção, Aí tá muito dá mais ainda. muito mais. E hoje em dia você tem mais formas também, né? A questão dos sócios mostra o atraso que um clube como o Náutico teve. Não vamos nem falar de Santa gestão, Cruz né? aqui, de gestão, Estruturação, de tudo. Isso total. O Santa Cruz ele conseguiu nem fazer o programa, porque Isso. o Santa Cruz não colocou o balanço. Mas aí eu vou trazer um outro número que é brutal. 500 milhões aí, mais de 500 milhões em 2 anos o Fortaleza É absurdo. levantou. Quanto tempo o Náutico leva, o Santa Cruz leva, para levantar Meio 500 milhões? bilhão de reais. Meio bilhão de reais. Absurdo. Meio bilhão de reais. Quanto tempo o Santa próprio Cruz... esporte. O próprio esporte 5 levaria... anos com muito esforço. 5 anos com muito esforço. É porque o do esporte, a gente conta, 5 anos, se subir para a primeira divisão, 2, 3 anos. Mas o Santa e Náutico você... Santa e Náutico a gente não consegue responder. É isso que eu estou dizendo, é totalmente fora do alcance, De parâmetro, de né? parâmetro.
Tem uma A maior coisa... receita do Náutico, Celso, desculpa, foi, se eu não me engano, em 2013, 48 milhões. Com o dinheiro da Arena, né? Não, é que não foi nem da Arena. Da Arena fazia parte, mas era mais da Série A, aquela Sim. cota. 10 anos daquela receita, daria 480. Exatamente. Tem uma coisa que me chama muita atenção dentro desses números do Fortaleza, que é o impacto da performance futebolística do Fortaleza nesse balanço. Ele ganha dentro de campo o dinheiro dele, né? Quase 40 milhões de reais, maestro, de performance, assim, olha o que a gente está falando, o Náutico, com tudo que conseguiu juntar em 2023, foram 23 milhões. E o Fortaleza bateu 38 milhões de premiação no mesmo ano. Isso que esse dado que Celso trouxe é muito importante, porque vamos lá que em ordem de grandeza, as receitas regulares. Direito de TV, 50 milhões. O Bahia, que juntando Bahia, SAF, Bahia Associação, deu 88. Jogando na mesma divisão e não tendo final sul-americano, aquela coisa toda, mas assim, muito maior. Então, O Fortaleza ainda paga uma conta da história. da né? história de sim, receber menos da isso. televisão, 50 milhões. Mensalidade de sócio, 34, muito bom. 34 milhões. Excepcional. Negociação de jogadores, vendeu muito bem, vendeu vários jogadores durante o ano, 34 milhões. Teve a venda de Moisés, acho que pro futebol mexicano, enfim. Eu não sei se é do Caio Alexandre pro Bahia, já entrou nesse balanço ou já foi 24. De cabeça aqui eu tô falando, desculpa aqui, pode ter entrado, eu realmente não tô lembrando nesse momento. Mas enfim, 34 milhões de vendas, 31 milhões de patrocínios, 20 milhões de bilheteria e venda de produtos oficiais, 13. Que já Excepcional. é mais da metade do Náutico. E que sempre foi um caminho que a gente traçou como muito importante para os clubes, né? Isso, mas o dado que você trouxe, Celso, de premiação, perceba que seria o segundo do ano. Não, obviamente não é normal que o seu desempenho, que a sua performance nas competições gere A segunda maior receita. a segunda maior receita do ano. Só se você tiver, obviamente, um excepcional que mostra. E aquele vice-campeonato da Sul-Americana, Custou quanto? aquele pênalti, Custou muito dinheiro. 15 milhões de reais. Porque era mais de 15, porque era o vice-campeão, fora as outras cotas, você fase a fase, né? Aí eram 2 milhões para o vice e 5 para o campeão. Ainda tinha o que acontece com quem vai ser campeão. Isso. Né? Mas aí tem a Recopa, mas a Recopa já seria 24. Mas em 23, Certo. o dólar é muito mais de 5 reais, tá? Eu tô só multiplicando. Mas assim, era mais de 15 milhões de reais que teria entrado, ou seja, se o que é 38 poderia ter sido 53. Assim, só de Por um premiação. pênalti, Aí, assim, E abriria a conta de 2024, vinha muito pesada. É porque tem o também. 10º lugar da Série A, lembrando que ficar tem esses anos todos de primeira divisão, ficar na 10ª posição da Série A paga muito dinheiro. E tem esse vice sul-americano que foi acumulando muita coisa ao longo do ano, enfim. Agora indo para o resultado, que é o resultado final do ano, se deu superávit, ou seja, se o saldo foi positivo, se deu déficit, se o saldo foi negativo. Desde que o Fortaleza voltou para a primeira divisão, Sempre foi sempre foi superado. positivo. O último negativo, Celso, foi em 2018. Desde tempo foi superávit. 3 milhões e 400 mil em 19, 9 milhões e 700 mil em 2020, 15 milhões e 300 mil em 21 e 32 milhões, que é o ano que é 22, que ele jogou a Libertadores. Assim, é um ano de a Libertadores paga muito dinheiro. Superávit de 32 milhões de reais. No ano. E aí tem vendas e Libertadores. Em 23, foi de 66 milhões de reais. É, assim, gigantesco. Mas é um número que não é tão real como também não é aquele 71 milhões do Sport. Conta da Liga. Por conta do dinheiro da Liga. Porque para se chegar a esse mais 66, significa que a receita do Fortaleza está acrescida dos 120 Está incluído. da Liga. Se você colocar... se você tirar a Liga, não existiu o dinheiro da Liga esse ano, certo? Certo. Daria menos 29 milhões de reais. Esse teria sido... Porque o Fortaleza passou a ser... um clube mais caro também. 291 milhões de reais no ano é um clube muito mais caro. Muito caro. Mas se você contabilizar o dinheiro da Liga... Caro para poder conseguir Caro pra o que ter resultado. conseguiu. Exatamente. Não, mas o dinheiro da Liga existiu, certo? Sim. Só dizer assim, que se o dinheiro da Liga não tivesse existido e a despesa tivesse sido a mesma,
O rombo seria O enorme. rombo seria esse. Provavelmente, se não tivesse dinheiro da Liga, também... Iam ter segurado. Ia dar uma segurada. ia ter segurado. Mas só para dizer o tamanho da importância da Liga. Total. E perceba que o dinheiro da Liga para a conta de mais 66 é com 120. Isso. O Fortaleza Recebeu. não recebeu 120. Isso, exatamente. Ele recebeu 69. E aí seria Pronto, aí seria de... 70 milhões a mais. Pronto, exatamente. Você bota isso dentro dessa conta. Esse seria o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro. Em termos contábeis, no númerozinho bem frio, congelado, zero absoluto, assim... E deixando claro que não tem nenhuma maquiagem, irregularidade, são só formas de você apresentar seus números. É o regime adotado pelo clube, perfeito, o contrato foi feito em 2023, todo o dinheiro referente àquele contrato já está contabilizado agora e o Fortaleza ainda vai receber 48 milhões, em 24 esse dinheiro não entrará como receita dessa forma, ele já está contado, já foi contado antes. E aí tem um ponto muito importante que eu vejo, que é uma curva, é um ponto para se marcar. Porque é claro que o dinheiro da Liga fez com que o Fortaleza tivesse uma base de onde tirar e para investir mais alto e para ser um time tão caro quanto foi. Mas se você observar o crescimento do Fortaleza, a lógica de administração do Fortaleza, esse dinheiro da Liga não seria utilizado de forma tão direta. Não seria o perfil que o clube não era do perfil de pegar esse dinheiro já de forma tão direta, já gastar, já colocar isso. Isso é mais para dar o peso a esse dinheiro, a existência exatamente, desse dinheiro. Para gerir o futebol. Numa conta mais crítica, a gente chegaria num déficit do Fortaleza esse ano. Sim. Quebrando a sequência de superávit. E um déficit até considerável. Um déficit pesado. Bem considerável. Sem o dinheiro da Liga total. Se você juntar o que entrou de dinheiro mesmo, Isso. pelo que gastou, daria positivo de mais 39 milhões. E você colocar isso num papel, você sinaliza para caminhos por onde outros clubes não conseguiram seguir. Sim. E daí vai aparecendo. Por que o Náutico tem tanta dívida, por exemplo? Porque foram anos e anos e anos tendo que jogar uma divisão mais pesada e gerando déficit, dívida. Contratando jogador para ver se você consegue se manter. Eu sempre digo isso, Fortaleza é o primeiro projeto de um grande clube do Nordeste a dar certo de forma regular na primeira divisão de pontos corridos. E assim. também a comprovar a equação, ó, se tu ficar esse tempo na primeira divisão, a conta patamar. fecha. Patamar. Então, assim, o dinheiro é diferente. 2023 mostrou a Fortaleza como a conta é alta e como seria pesado se não tivesse, né, o dinheiro da Liga ali dando um suporte. O Fortaleza tem lastro para aguentar um déficit desse porte 1, 2, 3 anos. A final da Sul-Americana, ela Fortaleza talvez tivesse alugado de todo jeito, mas o Fortaleza alugou um avião. Isso, tá jogando dessa forma. Não, mas numa situação, talvez, ó, só vou no voo é regular. Eu vou São esse Paulo, ano São Paulo, jogando mesmo sendo a Sul-Americano, final, mas tô dizendo assim, se você, por isso que eu tô dizendo, mas o dinheiro existia ali para gastar, isso não, ó, para uma final vale esse investimento em um voo direto, mas talvez numa situação de só, infelizmente vai jogar a final, mas vai ser um voo mais barato. Só estou dando um exemplo assim, bem a grosso modo, mas para dizer que teria sido diferente se não tivesse... Exatamente. Fortaleza tem um lastro, tinha o recurso, tinha a garantia financeira, mas é preciso um pouco de senso crítico para entender que dali é assim que outros clubes chegaram a situações muito difíceis e depois foram se reerguendo. Existe um caminho, o caminho é muito claro. Eu acho que o Fortaleza passou da fase crítica, que a gente nunca tinha visto ninguém passar. Eu sempre destaco que a gente teve 2 projetos. O projeto do Sport, que afunda ali no rebaixamento de 18, e o projeto do Bahia, que afunda com o Fortaleza, inclusive, rebaixando o Bahia, que é o projeto ali da era Belintani do Bahia, da era Arnaldo Barros do Sport. Esses 2 projetos falharam. Mas o Fortaleza passou dessa fase. Mas a bronca é que, sobretudo no caso do Sport, já havia toda uma queixa administrativa. Sim. Mas a falha, ela só é consumada com rebaixamento. Isso. Então, isso é muito ruim, porque se você cair, você falhou. Tá entendendo? Assim, só dá certo se você estiver na primeira divisão. Então, até o Fortaleza, se um dia, como tá o Ceará? A gente fala, o Ceará estava muito bem. Isso. Quando cai...
E se você viu o balanço do Ceará, você viu que tem um problema, mas o crescimento do Fortaleza é maior, e talvez, se isso eventualmente acontecesse, talvez não sentisse tanto. Essa era a minha conclusão. Mas sentir... Como o Fortaleza já atravessou a fase mais crítica, a gente já não sabe o quanto o eventual rebaixamento, que não vai acontecer esse ano, que não se desenha para acontecer nos próximos. Por quê? Porque esse investimento, né, um clube que investe 200, que gasta no ano 220 milhões, 290 milhões, tem musculatura demais. já tem musculatura para permanência. Sim. Porque é assim que os outros sempre fizeram. Sim, Por isso que eu digo que ele atravessou a fase crítica, porque o Fortaleza já tem uma base que não corre risco constante de rebaixamento. Então já é um outro futebol, tá? Mas eu só quero mostrar que esse déficit que não está claro no balanço, que você precisaria procurar, ele ensina o quanto é caro fazer futebol na primeira divisão, o quanto é caro fazer o futebol que o Fortaleza está fazendo, e que é por isso que tantos outros times sempre tiveram um histórico de dívidas que foram se agravando, porque pagaram essa conta sem ter a base de gerenciamento que o Fortaleza teve. O Fortaleza paga essa conta. Nem precisou, porque o dinheiro da Liga chegou para que ele não precisasse. Mas ele construiu, ele passou da fase crítica. É diferente o estrago que faz. Fred, e a gente chegando na reta final, acho que vale dizer ainda só o passivo do Fortaleza é o maior passivo que o clube já teve. Quando estava em 18, passivo é a soma de todas as obrigações e pendências que o clube tem que, enfim, cumprir, tem que pagar. Era de 32 milhões em 18 na Série B, quando no primeiro ano da primeira divisão foi de 43 e em 23 foi para 127. Não é que ele aumentou em não exatamente 80 milhões. Esse passivo é uma coisa mais complexo. Mas disso aí tem muito do time. Sabe aquele contrato? Luceiro vai até quando? Contrato até lá frente. Contrato de Pikachu vai até não sei quando. Contrato de Pochettino vai não sei quando. Ó, aí você vai juntando o salário. Ó, esse cara em 3 anos de contrato vai ganhar 5 milhões, outras 6. Você está comprometido a pagar aquilo. Aquilo já entra aqui. Então, o time é muito mais caro, é natural. Por isso que a gente dificilmente... O passivo é muito mais alto. Dificilmente a gente vai ver um Tem passivo um alto zerado. passivo. Sempre foi algo inerente a clubes grandes. Exatamente. Mas o que não pode... Mas sendo proporcional, o que não pode é ter 1 bilhão de passivo. Mas Como isso é o você consegue Botafogo e entender. era, né, antes da SAF. E a realidade do Fortaleza, o último número que a gente apresenta aqui é o orçamento de 24, que é que geralmente é um orçamento de conservador para levemente moderado, no máximo. O Fortaleza nunca colocou, vou chegar Extrapolando. lá na frente, não, mas... Pegar a final da Sula. Sempre foi. Bota ali, ó, um sei lá, quarto, orçamento... final do Cearense, permanência da primeira divisão, sei lá, passar uma fase da É um orçamento sempre conservador do Fortaleza. 258 milhões, ou seja, previsão. é o mesmo patamar. Isso. Seria 3 anos, ó, 2067, 2001, 258, seria tudo no mesmo nível. Então é isso, velho. Dessa forma a gente fecha aqui o nosso balanço do Fortaleza. Lembro que temos os outros programas aqui já disponíveis para você. Obrigado por acompanhar, obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.